Auditoria Cidadã, entidade que luta para rever as dívidas dos estados, está atenta ao processo eleitoral. Em Minas, o núcleo estadual enviou cartas a todos os candidatos a governador. O documento propõe discutir o endividamento do estado. Segundo os cálculos do núcleo mineiro, em 14 anos, Minas terá pago 76 bilhões e 800 milhões de reais e ainda terá uma dívida de 43 bilhões e 800 milhões. Sem dúvida, uma herança difícil para quem vai assumir o governo a partir de 1º de janeiro. Eu converso com a coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã, a economista Eulália Alvarenga. Tudo bem, Eulália? Tudo bem, Vivi. Muito obrigada pelo espaço. Eulália, qual o tamanho exato da dívida de Minas hoje? Olha, a dívida de Minas hoje total, né, que chama dívida consolidada, já passa de 88 bilhões de reais. E essa dívida consolidada, né, é dívida interna e dívida externa. Quer dizer, é mais de um credor. É mais de um credor. A maior parte... É dívida mobiliária, que é a dívida que nós temos com a União. Tá? Que já está na casa de mais de 76, só um minutinho que eu vou olhar esse dado, tá mais de 76 bilhões de reais. Aí tem dívida com a CEMIG? Não, essa dívida com a União não tem dívida da CEMIG, também é uma dívida que a gente questiona. Essa dívida eu digo da União, no conjunto da dívida. De 88 tem... bilhões tem a dívida da CEMIG, que a gente não conseguiu saber qual A gente tem muita dificuldade com os dados, de apresentação de dados pelo Estado. Não é muito transparente? Não tem transparência. Transparência é só na legislação, no papel. É difícil entrar no site, pesquisar, achar número e chegar a um dado muito concreto. Mas, assim, tem a dívida com a CEMIG, tem a dívida com a União... Tem a dívida com a União e temos a dívida externa também, que são vários bancos internacionais. E essa dívida mobiliária com a União, ela já chega nessa parte de 70, na faixa de 76 mil. Se você errar em ninguém vai reparar. Já chega, brincadeira que é tanto dá bilhões, 76 bilhões. E essa dívida, o mais impressionante dessa dívida, que ela inicialmente era 14,8 bilhões, 14 bilhões. Em 97. Em 97, né, quando foi assinado o contrato. O que acontece com essa briga? Aliás, o contrato foi assinado em fevereiro de 98. O que acontece com essa dívida? Essa dívida nós temos, maior parte dela, quase 10 bi, era de títulos do Tesouro Mineiro. E outro 4 bi 300 foi do PROES, que é um programa para saneamento dos bancos estaduais. O que Aqueles bancos que acabaram. Que acabaram, bens de crédito real. O que aconteceu dos títulos? Que é muito importante que a gente luta pela auditoria. Os títulos naquela época não valiam muito, porque o Estado estava totalmente quebrado, não pagava nada por esses títulos. O que aconteceu? Eles foram aceitos pela União pelo valor de face. O que é isso? Se o título era de 100 mil, ele valia no mercado 30 e poucos mil, a União recebeu por 100 mil. Aí o que acontece? Alguém lucrou com isso. Então não é correto receber um título que no mercado vale 30 por 100. Mas por que a União fez isso? Vamos ver. Quem era governo naquela época era Fernando Henrique Cardoso, e o governador era Azeredo, que eram do mesmo partido. Sim, isso vem, para entender isso, a gente tem de entender as políticas neoliberais que foram implantadas no país na década de 90. Essa dívida não fica só em Minas. Esse processo foi feito para todos os estados, incluindo aí já entrou também municípios. Essa lei da 9496 era uma orientação econômica que o governo implantou. Uma orientação já das cartas de intenções com a FMI. Não era a orientação econômica do governo, era um sistema que se implantou no Brasil. E aí a gente vai ver a legislação daquela época, vai toda nesse sentido neoliberal, do Estado mínimo. Então, o governo federal assumiu essa dívida de Minas, que esse quase 10 bilhões que foram de títulos, e outros 4 bilhões e 340 milhões de saneamento dos bancos. Para sanear, para vender. Para você ter uma ideia, gastou-se 1,5 bi para sanear, em termos redondos, para sanear o bem que foi vendido por 500 milhões. E quem ficou com essa dívida? O povo mineiro. Então, a gente questiona, a auditoria questiona, é lícito o Estado endividar. O Estado pode endividar para fazer escola, fazer estradas, para
atendeu a necessidade do cidadão. O que não é lícito é o Estado endividar financeiramente, pagar juros ilegais, irreais, e o povo ficar nessa situação de Minas. Pois é, mas as regras foram, você mesma disse, que havia uma carta de intenções do Com FMI, né? O Estado brasileiro e os próprios bancos se viram submetidos às regras internacionais do mercado financeiro internacional, não é? O que mudou de lá para cá? Nós não continuamos submetidos a esse mercado internacional? Continuamos submetidos ao mercado internacional, por isso que nós lutamos. Que esse problema da dívida, além do problema de Minas, que é muito sério, o problema também passa pelo problema da União, porque a União paga, hoje, em 2014, já está mais da metade do que a União, do orçamento da União é com o comprometimento da dívida, está mais de 3 bilhões por dia. Enquanto que ela paga a dívida e vai, o que vai para a saúde? 4% disso. O ano de 2013, por exemplo, se pagou 718 bilhões, quer dizer, 40% do orçamento da União foi para pagar a dívida. Para a saúde foi pouco mais de 4%. Para você ter uma ideia, as transferências para os estados e municípios chegou somente a 10,4%. Quer dizer, isso foram 26 estados e mais de 5 mil municípios que tem o Brasil. Então, essa política vai centralizando os recursos na mão da União. O que a gente escuta, por exemplo, quando fala-se de fundo tanto dos estados quanto dos municípios, há sempre um discurso político que o governo está tudo concentrado na mão do governo federal e o governo federal tem muito recurso e fica passando. Enfim, transferindo migalhas para estados e municípios. Aí apela-se para, enfim, para que haja um outro pacto federativo e tal. Esse é um discurso político. Pois é, mas não é verdade isso. Por quê? Porque o governo, a concentração de receitas está realmente na mão da União. 70% das receitas tributárias no Brasil na mão da União. Só que a União é obrigada a repartir com os estados e municípios só os impostos, porque ela fica as contribuições, ela não é obrigada a repartir. E por que a União tem de fazer? Isso constitucionalmente. Constitucionalmente. Por que a União não tem recurso? Porque ela tem de ter o superávit primário. E superávit primário, para que superávit primário? Para pagar juros da dívida. Superávit primário é aquilo que guarda para pagar juros da dívida. Então, tudo que os estados pagam para a União, todos os lucros que elas têm das empresas dela, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, tudo vai para o superávit primário. Mas isso então não é assim, para o país, os estados, os municípios e a União, não estão andando em círculos em termos de solução? Pois é, mas aí você vai perguntar, a quem beneficia esse sistema? Tem alguém que está beneficiando ele. A quem interessa esse modelo? Não é para o povo. Porque o povo paga a conta, paga a dívida de Minas, paga a dívida do município, paga a dívida da União. A quem interessa isso? Aí você vai ver como opera o que a gente chama de sistema da dívida. Opera no sistema político, no sistema tributário, no sistema legal do país, né? Então, é ver quem banca as eleições, né? Aí passa para é bem profundo. Aí nós vamos entrar na questão do financiamento público de campanha, necessidade do financiamento público de campanha. Mas voltando à dívida de Minas, Bíblia, porque a gente tem a situação da dívida, é muito séria essa dívida de Minas. Pois é, tem no Congresso um projeto que já passou pela Câmara, né? Está no Senado. E agora está no Senado, que muda o indexador, não é? E o percentual. O indexador, que era o GPDI. Passa para o IPCA mais 4, Minas é GPDI mais 7,5. Isso dá dívida de títulos. E da dívida do PROES, que é a dívida para sanear os bancos, é GPDI mais 6. Passa para IPCA mais 4 a partir de janeiro de 2013. Isso ajuda? Não vai resolver o problema da dívida de Minas, porque Minas, ela tem de comprometer, Minas tem um percentual, que é 13% da receita líquida real. Esse conceito de receita líquida real também é dado pela Lei 9496, é só para esse índice dado, esse índice de 13% da receita líquida real, vem da Secretaria de Tesouro Nacional. Então, Minas, de qualquer maneira, ela não vai melhorar, ela vai ter de gastar esses 13%, então não vai resolver o problema de caixa. O que vai resolver? Se aprovado no Senado, né, que a gente vê que está parado, nós tivemos lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, colocamos essa posição da auditoria. O que aconteceu? Vem eleições, aí está parado porque não interessa, porque isso não interessa ao governo federal. Por que não interessa? Porque ele precisa desse dinheiro para pagar a dívida dele.
Mas tem de pensar no povo. Para que serve o país? Para que nós temos o país? É para o povo, não é para pagar esse sistema da dívida ou manter. O que seria razoável? O que seria razoável fazer é pagar o que é legal e legítimo. Porque a dívida, tanto dos estados como da União, tem muitas ilegitimidades. Inclusive, tem juros sobre juros, já acumulado pelo Supremo, que é a súmula 121. Tem dívida já aprovada, dívida prescrita. Dívida de Minas, como eu te falei, tem... Quem se beneficiou? Fazer uma auditoria da dívida. Para pagar a auditoria cidadã, a gente quer pagar a dívida, sim. Porque dívida, desde que ela seja legal e legítima. A gente tem de pagar a dívida. Agora, é lícito. Mas isso é negociável com o mercado financeiro? Sim. É possível? É possível. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Mas a gente vai pegar os nossos índices de desenvolvimento humano, nós somos o 85º. Né? No índice de DH, né? Então, por que a gente serve um país rico para quem, né? Para pagar dívida? Vamos pagar tantos impostos para pagar a dívida? O governo brasileiro, então, teria autoridade sim, e respeitabilidade para sentar... fazer auditoria dessa dívida. O Equador fez essa auditoria dessa dívida. E Getúlio Vargas já fez. Você pode estudar, Getúlio Vargas fez a auditoria da dívida. E como é que funciona? Faz a auditoria, chama os bancos internacionais... Vê o que é legal e legítimo, esse legal e legítimo eu vou pagar, isso aqui é ilegal e legítimo eu não vou pagar. Mas isso depende de acordo. Não apenas de acordo, isso é soberania, e soberania não se negocia. Pois é, mas o que seria, digamos que os banqueiros não aceitem, não aceitamos do jeito que você está dizendo. Aí o Brasil banca. Olha, o problema... O que acontece a partir daí? Se os banqueiros não vão questionar, a gente tem um exemplo do Equador, porque ele vai provar que é ilegítima, é ilegal. Onde ele vai questionar? É ilegal, vou pagar. Então existe essa possibilidade historicamente. Sim, a CPI da dívida comprovou que essa dívida da União é ilegal e legítima. Mas acabou em pizza a dívida, essa CPI. Teve um voto em separado que está no Ministério Público Federal. Nós fizemos um protocolo desse relatório no Ministério Público Federal. Agora, os governos, em geral, não tem muita simpatia por essa ideia de auditoria, né? Não tem, porque aí quem paga a conta, né, das eleições? Tem um lema, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, para quê? São eleitos para manter esse sistema. Os candidatos ao governo do estado foram procurados, como eu disse no início do programa, pelo Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã para discutir o endividamento. Porque a gente... Desculpa. E o que vocês estão propondo A gente está propondo discutir candidatos. Essa dívida de Minas, tanto a dívida mobiliária, né, essa dívida comunhão, como o endividamento de Minas. Minas também está endividando muito externamente. A gente não teve dados, mas a gente tem muito. Esse endividamento, ele inclusive está sendo... desculpa que eu estou sem os dados aqui. Para você ter uma ideia, em 2007 a gente devia 500 e poucos milhões, né, de dívida externa. Hoje já passou de 9 bilhões de dívida externa. Quer dizer, isso só dos últimos anos. Anos para cá, de 2007 para cá. 2007 para cá. Então, a gente tem dívida para pagar dívida. Está dentro daquele montante de 88 bilhões. Sim. Então, dentro dele tem 9 bilhões que é dinheiro recente, é dívida recente. Dívida recente. E essa dívida, a gente sabe uma parte dela. Porque foi, inclusive, para pagar a dívida da CEMIG, né? Quer dizer, trocou uma dívida interna por dívida externa, que é 4,2% de juros. O governo disse que era vantajoso. Mas não apresentou os dados para a sociedade. Esse dado a gente não teve acesso, por mais a gente tem... nós fizemos um relatório que está no site da auditoria, um relatório sobre isso, e tem, inclusive, as cartas que nós protocolamos na Secretaria de Fazenda do Estado, com todo o protocolo, pedindo dados, e nunca nos responderam. Então, e os dados que estão nos portais, que deveriam ser muito claros para qualquer cidadão ou cidadã que queira conhecer, exercer sua cidadania, né, o papel de cidadã, nós não conseguimos, gente. É muito difícil você chegar naqueles dados ali e não bate. Às vezes um dado que está no portal da Secretaria do Estado de Fazenda não bate com dados da Secretaria do Tesouro Nacional. O PROES mesmo é que tem diferença mais de 300 milhões. E a conversa com os candidatos? A conversa com os candidatos. A gente quer conversar com eles, mostrar a situação de dívida de Minas, que Minas já chegou a um nível de endividamento
a resolução 40 do Senado, eles estão prometendo muita coisa. A gente quer saber onde que vai buscar o dinheiro, né? Que ele realmente discuta com a população que seja verdadeiro, que não tenha mais uma falácia, que alguém que ganhe, chegue lá depois que ganhou, dia 1º de janeiro, né? E vira e fala, não posso fazer nada que eu prometi, porque eu não tenho dinheiro, não posso fazer recurso. Não tenho recurso para fazer as obras que eu prometi, nem com os funcionários, nem com nada. Mandou então, para todos os candidatos? Mandamos para todos, esperamos, nós fizemos, inclusive, pegamos... Alguém respondeu? Até hoje não. Hoje, mas foi a semana passada, quinta e sexta-feira que nós protocolamos. Ainda está em tempo. Está em tempo. E nós esperamos ser recebidos por eles, encadernamos com todos os nossos estudos, com todas as cartas que nós protocolamos, com tudo que nós conseguimos apurar até agora, apesar de muita dificuldade. É muito difícil uma transparência dessas contas públicas. É muito difícil para a gente, que já está acostumado, que já tem uma experiência profissional na área. Tem muitos colegas que são auditores fiscais. Imagina para o cidadão comum, que a lei de transparência é para todo mundo, né? Essa dívida, qual que é o potencial que ela tem de paralisar o Estado, do Estado não ter condição de fazer nenhum investimento? Você está falando que eles precisam prometer, levando em conta a dívida do Estado? Porque eles não vão poder... Eles têm de pagar a dívida. Tem essa receita líquida, para você ter uma ideia, o ano passado foi pago 7 bilhões e 800 de juros, encargos e amortização da dívida. Você vai saber o que gastou. Sem o principal. Sem o principal, fora o que aumentou, né? Esse foi pago e a dívida subiu, passou de 79, né, a dívida passou de 79 para 88, quer dizer, a dívida consolidada. Então, está pagando e enxugando o gelo. Então, onde vai buscar recurso para fazer o que foi prometido para o cidadão? Então, a gente quer colocar isso para eles que pensem, para eles que tenham a consciência de não fazer promessas que não possam ser cumpridas, né? Porque, na verdade, a gente vê promessas aí que não tem condição de cumprir. A Assembleia criou uma frente parlamentar, né, que atuou recentemente, uma frente parlamentar, inclusive multipartidária. Que tipo de resultado concreto essa frente trouxe? Vivian, nós temos uma carta protocolada no gabinete do presidente da Assembleia, no gabinete do presidente da comissão, que era o deputado Adelmo, do relator, que é o deputado Bonifácio Mourão. Ele, se não me engano, é de maio de 2013. 41 entidades, além da Auditoria Cidadã, 41 entidades de Minas, de movimento social, sindicatos, assinaram essa carta, porque a comissão foi encerrada sem um relatório final. Parou-se ali, pronto, acabou. Ela fez um relatório parcial com dados secundários. Nós fizemos uma carta, você sabe disso, denunciando 2 bilhões de erro, 2 bilhões e 100 milhões de erro no cálculo dos juros da dívida, porque o juros que foi autorizado é 7,5. Só que eles dividem 7,5 por 12, usaram a fórmula, no final do ano não dá 7,5, dá 7,76. Esse 0,26, nesse período que nós analisamos até 2011, dá mais de 2 bilhões de erros. Eles não responderam, não dá a voz à sociedade. Então, uma transparência que eles falam, mas na realidade não há transparência nesse país, né? O controle social não é exercido. O que a auditoria pretende, assim, os próximos passos que pretende dar? Olha, a gente luta, a gente está tentando ver se algum candidato comprometa para essa realização da auditoria. E tentando mostrar para o cidadão que não sejam feitas falsas promessas para eles, que realmente a realidade Vocês vão é essa. Trabalhar e insistir nesse caminho. Eu gosto muito de um slogan da OAB e da CNBB, que não se compra, voto tem consequência. E o cidadão, na hora de votar, ele vai ter consequência do seu voto, saber eleger aquele candidato que realmente está falando a verdade, né? Porque promessa a gente já está cheia disso. Ver os indicadores de Minas, né? Eulália, muito obrigada. Boa sorte na sua luta. Ela é uma luta que interessa a todos os mineiros. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais um espaço aqui no programa. E estamos aí. Espero que todo mundo engaje, que estude. Eu poderia deixar o nosso site. Claro. www.auditoriacidadã.org.br. Lá vocês podem acessar os nossos estudos sobre a dívida de Minas, sobre a dívida da União. Pode repetir? www.auditoriacidadã.org.br. Muito bem. Quem não pegou, daqui a pouquinho a gente dá de novo, porque ainda dá tempo de anotar. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço.
Eu conversei com Eulália Alvarenga, ela é coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã é uma entidade, uma ONG, não é isso, que trabalha para tentar reverter essa dívida pública que o país tem, que os estados têm, e a de Minas, especificamente, tem um núcleo aqui trabalhando nesse sentido. E agora mandou uma carta para os governadores, os candidatos a governador, para que eles entrem nessa discussão, participem com a Auditoria Cidadã e se comprometam a não prometer o que não vão poder cumprir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.